Prosseguindo no curso de História de Israel, estamos estudando a diáspora, o período em que Israel será expulso da terra de Canaã. Então, o período que nós estamos estudando agora, estamos estudando a primeira guerra dos judeus contra os romanos, que começou em 66, ok? Na última aula estudamos o início da revolta, da guerra dos judeus contra os romanos. Foi uma guerra, como nós estávamos falando, uma guerra grande, enfrentou o maior exército do mundo por 4 anos, mas, humanamente falando, não havia como eles vencerem. Até o último dos Herodes Agripa II, né, aconselha Israel a não entrar em guerra contra os romanos, porque, dizendo, é impossível para vocês vencerem. Esse é um exército, humanamente falando, invencível, ok? Então, acaba que agora os romanos já reuniram o seu maior general, que é Vespasiano, que estava lá na região da Inglaterra, lutando contra os povos bárbaros e subvertendo eles. Foi realmente um general muito famoso em Roma. Ele é que é designado para vir à região de Canaã para conseguir superar esses judeus revoltosos, ok? Eles, por um lado, como eu disse para vocês, eles não podiam ficar parados, porque os romanos estavam destruindo a religião deles, e a religião de Israel é uma religião que eles não podem, por exemplo, como a igreja. A igreja, ela não tem uma pátria fixa, então ela foge para as montanhas. Onde tiver um cristão numa montanha escondida, é o que nós encontramos na história. A igreja está viva, ok? E assim vai vivendo. Mas Israel não. Israel é uma pátria, é um Estado. E, no caso, o Império Romano estava tentando destruir o Estado de Israel, a religião de Israel, todo aquele significado profético. Então, nesse sentido, o israelita realmente ele tinha que reagir. O problema, até que nós veremos o testemunho de Flávio Joséfo, o problema é que eles ficam perguntando. Nós veremos, Flávio Joséfo faz essa pergunta, né? Ele fala, eu me rendo, Senhor, mas ao mesmo tempo eu te questiono, ó Todo-Poderoso, e para por aí. Então, por que desse questionamento de Flávio Joséfo? É o questionamento, eu falo, de todo judeu. E até dos cristãos também, né? Por que Deus permitiu tão grande destruição do seu povo? Nós sabemos por quê. Eles haviam rejeitado o Messias. Nós respondemos isso, mas os judeus até hoje eles perguntam sobre isso. A pergunta de Flávio Joséfo será a pergunta que vai continuar em todos esses séculos aí diante dos judeus. Bom, o ponto que nós paramos, nós estávamos exatamente falando sobre o andamento da revolta, ok? Que num determinado momento era, claro, um número muito maior, e eles acabaram conseguindo superar o exército romano. Estamos falando na Primeira Guerra. Mas aí o que acontece? Agora está vindo o exército maior para eles enfrentarem. Bom, então o nosso material didático, falando desse ponto ainda, dessa Primeira Guerra, se aproximando já do fim da guerra, né? O comentário diz: os romanos iniciam os ataques pelas cidades da Galileia, menos fortificadas. Bom, lembre-se, Galileia é o norte de Israel, é uma região assim que ela não era o centro, tá bom? O centro era na Judéia, ao sul, tinha Samaria, tá ok? No centro da terra, e a Galileia ao norte. E essas cidades da Galileia eram menores. Ou seja, os romanos vão iniciar cercos dessas cidades. Então vejam que Flávio Joséfo, que ele estava entre esses revoltosos. Ele aceitou o convite para participar entre os revoltosos. Ele, a princípio, até aconselhou a não fazer revolta, mas depois ele acabou ingressando entre os revoltosos, né? Então Flávio Joséfo nos diz, os romanos, que eles não se contentavam em continuar suas devastações, mas matavam a todos os que resistiam.
reduziam os demais à escravidão, incendiavam tudo, passavam a ferro e fogo, sem poupar a ninguém, e não se podia ter tranquilidade nem segurança, senão nas cidades que Joséfo tinha fortificado. Ou seja, Joséfo, exatamente o autor desse livro, Flávio Joséfo, ele está na região da Galileia como um governador, porque a princípio ele havia aconselhado os revoltosos a não entrar em guerra. Mas quando eles iniciaram a guerra e começaram a vencer, pelo menos aquelas guarnições menores de romanos, um deles colocaram Joséfo como governador da Galileia, ele aceitou, ok? Ele aceitou e ficou como governador. Então ele fortificou aquelas cidades. Por isso, essas cidades elas vai demorar mais a conquista dessas cidades. Mas observe o que acontece. Ele diz que todos os cidadãos daquela região, todos os israelitas, que eles chegavam, eles matavam. Os que eles não matavam eram pessoas que eles poderiam usar como escravos, né? Lembre-se da história de Nabucodonosor, quando ele invadiu a Judéia, vamos lá no ano 605 a.C., a própria Bíblia diz que ele deixou os velhos na terra, só levou aqueles que poderiam trabalhar, eles iriam trabalhar como escravos. E a escravidão ela era muito comum no Império Romano, ok? Então, o povo que não tinha nada a ver com essa revolta, eles já começarão a ser escravizados. Os revoltosos estão nas cidades, dentro das muralhas. E o povão que vivia na terra? Bom, o general romano chegou com ordem para matar ou escravizar. Ok? E por que os romanos faziam isso? Claro, era um império que eles acreditavam que todos deveriam se submeter ao deus deles, que é o deus Júpiter, né? E eles diziam que eles estavam levando civilização para o mundo. Era o que os romanos acreditavam. Num certo sentido é verdade, os bárbaros não tinham nem escrita, e os romanos estavam levando escrita para eles, né? Levando história para eles, ok? Organização, cidades, eles não tinham nada disso. Mas há um custo muito alto, que é a escravidão, é pagar impostos altíssimos para os romanos, e os romanos eles faziam de tudo para não ter rebelião, porque uma rebelião incentivava outras cidades a fazer uma rebelião também. Jerusalém se rebelou e se deu bem, então vamos nos rebelar também. Então, quando ocorria uma rebelião, o que eles faziam? Eles faziam um massacre, para que a própria população, em outros casos de proposta de rebelião, a própria população falasse: não queremos rebelião. O comentário prossegue. O general Vespasiano e seu filho Tito aproximava-se com um exército de 60.000 homens. A disciplina dos romanos, bem como a ordem que marchavam e tocavam as trombetas e os clarins, foi exaltada pelo historiador Flávio Joséfo. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Flávio Joséfo também ele estava escrevendo por ordem do imperador Vespasiano. Flávio Joséfo, ele fará parte dos revoltosos, será capturado, vai se render, e depois, mas ele usa um estratagema, eu não sei dizer se foi Deus que revelou a ele, ou se ele inventou e deu certo, porque ele, quando ele foi capturado, ele falou para Vespasiano que Vespasiano seria o próximo imperador de Roma. E acaba que Vespasiano se tornou mesmo imperador de Roma. E quando isso acontece, ele solta Joséfo e coloca Joséfo para escrever a história dessa grande vitória dele, que foi a destruição de Jerusalém. Porque nós olhamos pelo lado cristão, foi horrível a destruição de Jerusalém. Mas para o romano, Vespasiano, aquilo ali foi a glória para ele. Ok? Então o comentário prossegue. Os romanos traziam à frente do seu exército a águia, com o propósito de mostrar o seu reinado sobre os povos. Aí eu coloco aí como Flávio Joséfo descreve esse exército e a sua simbologia, né? Vinha depois a águia imperial, ilustre insígnia dos romanos, que eles julgavam
dever colocar à frente de seus exércitos, para mostrar que, assim como a águia reina no ar sobre as aves, sobre todas as aves, eles reinam na terra sobre todos os homens e em qualquer lugar ao qual levarem a guerra, ela lhes serve de presságio de que serão sempre vencedores. Bom, até esse momento da história, os romanos, eles pode considerar eles invictos. Eles poderiam perder uma batalha, mas todos os que venceram uma batalha, daqui a pouco os romanos foram venceros e fizeram uma grande destruição, como está acontecendo com Israel, como havia acontecido com Cartago. Quem viu aquele filme Gladiador, lembra que lá durante o filme, eles falam da guerra contra Cartago, que havia acontecido cerca de 200 anos antes da revolta de Jerusalém, né, da revolta de Israel. Então, a guerra de Cartago também era uma cidade maior do que Jerusalém, mais rica, com um exército maior, só que eles foram vencidos. E bárbaros também que fizeram revoltas, todos eles venceram. Okay? Então, ele também, nesse trabalho, Flávio Joséfo, exalta esse país. Nesse ponto, ele é até considerado traidor por ele acabar escrevendo a história da destruição dos judeus, mas, ao mesmo tempo, nós temos a história. Se ele não tivesse escrito, então, nós não teríamos esses detalhes da destruição de Jerusalém. Lembrando que a destruição de Jerusalém é um cumprimento profético. Jesus Cristo havia anunciado: quando virdes que Jerusalém estiver cercado, sabei que é a sua desolação. Né? E diz que os gentios pisarão Jerusalém até que se cumpra o tempo dos gentios. Isso ainda não se cumpriu. Okay? Então, Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios. Isso estava profetizado. E o que nós estamos vendo agora é exatamente o cumprimento dessa profecia. O comentário prossegue. Fossem os israelitas fiéis a Deus, nenhum exército reinaria sobre eles, como a águia romana reinava. Como uma ironia satânica, a ave que Deus usou como símbolo de instrução e proteção aos israelitas era a usada pelos romanos para os destruir, como era também o símbolo da Babilônia de Nabucodonosor. Veja, Êxodo 19, versículo 4, nos diz: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe até mim. Ou seja, a águia ali, então, usada como um símbolo positivo em relação a Israel. Deus conduz Israel como uma águia conduz os seus filhotes. E em Deuteronômio 32, 11, Deus diz: como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhotes, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Então, novamente, Deus está usando a águia como símbolo de instrução. A águia leva o seu filhote bem alto e chega lá, ela solta ele para ele poder voar. O comentário prossegue. Deus havia avisado que uma águia seria enviada para castigar Israel. Olha que interessante, Deuteronômio 28, 49. E Yahvé levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como águia, nação cuja língua não entenderás. Então, aqui é Deuteronômio ainda. Então, nós estamos tratando lá de 1400 a.C., quando Israel vai entrar em Canaã. Ok? Próximo do ano 1400. E observe o seguinte: a Babilônia de Nabucodonosor, ela tinha a águia como símbolo. Os romanos tinham a águia como símbolo. A Alemanha, que tentou destruir Israel, tinha a águia como símbolo. Não é à toa que muitos acham que Adolfo Hitler era o anticristo. Por quê? Porque ele trazia esse mesmo símbolo da águia, ok? Tentou também destruir Israel, ok? E Daniel profetizou no capítulo 7 que o reino do anticristo, o reino final, ele traria características também da águia, do leão com asas de águia, né? Ok? Então, o fato de Roma usar essa águia, podemos dizer que também é profético, ou seja,
como eu disse, numa ironia satânica. Satanás diria, olha, então Deus usou a águia como símbolo para vocês, então eu vou usar a águia também entre os pagãos. Ok? Foi o que ele fez, né? Hoje o país que tem a águia como símbolo é o país que domina o mundo, né? Que é os Estados Unidos. Né? Tem a águia como símbolo. Bom, o comentário prossegue. É significativo o fato das duas nações que destruíram o templo usarem a águia como símbolo. Nabucodonosor, da Babilônia, e os romanos. Bom, ambos usavam a águia como símbolo. Então, por isso que o reino do anticristo também, e o país que vai liderar essa ação do anticristo, que vai estar junto com o anticristo, ele deverá ter a águia como símbolo também. É o mais provável. Né? Por isso que o anticristo deve vir dos Estados Unidos. É uma hipótese que é colocada. O comentário prossegue. O grande general Vespasiano causava medo pelas suas grandes conquistas. Os judeus começaram a fugir e Joséfo teve que abandonar a cidade. Veja como ele descreve esse momento. Lembrando que nós estamos próximo do ano 70, vamos colocar em ano redondo 70, então são cerca de 40 anos após a profecia de Jesus de que Jerusalém seria cercada e destruída e que os gentios dominariam Jerusalém. Ok? O comentário de Joséfo diz: fugiram não somente antes do combate, mas mesmo sem ter visto o exército. Joséfo viu-se assim abandonado. Tal consternação reinava entre os judeus que ele imaginou estarem eles dispostos a se entregar aos romanos, pois não estava em condições de resistir com tão pouca gente que lhe restava. Achou então que se deveria ausentar e retirou-se para Tiberíades. Bom, então nós veremos no próximo bloco que ele vai acabar sendo cercado, descoberto, né, e preso. Ok?